Olá, boa noite. Estamos aqui para mais um estudo nosso semanal. A gente tem feito aí todas as quartas-feiras, né? Dependendo do dia, tem anunciado essa live para estudar sobre batalha espiritual. Então esse é um tema importante, tema muito forte, muito interessante, para que a gente venha estar aí se movendo, né, nessa parte de batalha espiritual. Por quê? Porque sempre que há uma virada de temporada, sempre que há uma virada de tempo, nós enfrentamos guerras, enfrentamos batalhas. Você vai perceber, né, que a gente tem aqui uma virada esse ano, né? E assim como portas se abrem, também se abrem, se levantam barreiras, né? E nós estamos aqui para estudar sobre isso. O pessoal está entrando aí, né? Estou vendo aqui a turma, né? Vão chegando aí nos nossos canais. Eu estou aqui no Face, né? Também estou no YouTube, e nós estamos então passando esse tempo de estudo importante, né? Um tempo de estudo muito importante para fundamentar as coisas. Você lembra que toda tempestade, quando ela vem, né, ela vem, né, para abalar, para roubar aquilo que nos é dado, né? Então, Deus abençoe a todos aí. Estou vendo aqui o pessoal dando um alô, né? Estamos acompanhando aí. Deus abençoe. Michele está aí conosco, né? Deus abençoe. Bem-vindo. Que bom que estão junto aí, os demais irmãos também. Então, o que está acontecendo nesse tempo, né? Está acontecendo que esse é um tempo, como eu digo, muito especial, e nós temos que saber lutar. E Deus estava me dando algumas armas de batalha importantes para a gente verificar como lutar e que tipo de levante está vindo, né, contra nós, e nós temos que saber, então, vencer isso aí, né? Batalhar, mas batalhar para vencer. Então eu quero falar hoje sobre um tema importante aqui da palavra, e vou te dar mais algumas armas de vitória. Eu quero te mostrar hoje como o inimigo ele tem contra-atacado, né? E como nós vamos vencer esses contra-ataques do inimigo aí, tá? Então eu quero hoje ler contigo lá 1 Coríntios capítulo 16. 1 Coríntios capítulo 16. Estamos juntos aqui. 1 Coríntios 16, e vou no versículo, isso é uma palavra que Deus tem me falado essa semana, né? Eu tenho pregado em alguns lugares que eu tenho ido, versículo 5, vou colocar aqui, né? Porque Paulo aqui no capítulo 16, ele está falando sobre uma questão importante, que é a questão da coleta, né? Coleta para poder distribuir para o povo de Deus, quem tem menos, né? Então ele faz com que as igrejas façam a coleta no capítulo 16. Mas no versículo 5, olha só, presta bem atenção aqui, vai compartilhando esse vídeo, diz assim: irei, porém, ter convosco depois de passar pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia, diz aqui no 5, e bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis onde quer que eu for. Olha só que interessante. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco por algum tempo, se o Senhor assim me permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz me foi aberta, e a muitos os adversários. Quem nos acompanhou aí, né, a gente, como igreja, estava fazendo 12 dias proféticos. Então, você que acompanhou aí, bota aí no chat, né? Diz assim, eu acompanhei, eu estava junto. Então, nós fizemos o quê nesses 12 dias proféticos? Nós falamos sobre as 12 portas de Jerusalém que foram restauradas no tempo de Neemias. Por quê? Porque estamos direcionando que esse é um ano de portas abertas. Um ano forte, violento, de portas abertas. Certo? Pô, se uma porta ela é aberta, aqui Paulo fala, uma porta grande e eficaz me foi aberta, está falando de passar a Macedônia, e há muitos adversários. Então eu quero tocar nesses dois pontos hoje. Que porta é essa que se abre, né? E que adversários são esses que vão se levantar, que você tem que tomar cuidado.
que nós vamos fazer aqui então? Vamos percorrer a palavra, né? Até não vou usar muitos textos para não ficar muito extensa, vamos ser objetivos, e eu quero falar para ti dessa porta que se abriu na Macedônia. E quero falar então que adversários foram esses. Estou aqui com a minha Bíblia, vou abrir lá no livro de Atos, foi quando Paulo teve esse chamado, essa revelação, né, para a Macedônia. Tá? Então, no mesmo capítulo, né, coincidentemente, Atos, capítulo 16, diz assim, no versículo, eu vou ler aqui no versículo, a partir do versículo 9. Paulo teve de noite uma visão, e em que se apresentou um homem da Macedônia, que lhe rogou, passa a Macedônia e ajuda-nos. Olha só que interessante. Essa foi a porta que ele falou que se abriu, né? Talvez foi essa visão aqui, falando do mesmo tema de a Macedônia, uma cidade que tinha ali algumas, né, pequenas cidades na sua volta. Passa a Macedônia e ajuda-nos, um clamor, um pedido. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Propósito sempre de Paulo e dos discípulos a anunciar o Evangelho, né? Então, ele saiu, diz assim, navegando de Troade, no versículo 11 do capítulo 16 de Atos, fomos exatamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e começou a percorrer as províncias. Dali para Filipos, cidade da Grande Macedônia. Bom, Filipos é a cidade, primeiro distrito e colônia, passamos alguns dias ali. O que aconteceu então nessa cidade de Filipos é o que eu quero falar com vocês nesse tempo, nesse estudo sobre batalha espiritual, que vamos verificar outras armas. Já falei da arma da adoração, da arma da intercessão, já falei das armas da luz aqui, e nós vamos verificar algumas outras armas importantes para essas portas que Deus está abrindo para a tua vida nesse ano que está entrando. Novo ano, nova temporada, novo tempo, todo decreto que vem, são decretos apostólicos, esses decretos que você recebeu são decretos apostólicos de portas abertas para você, 12 portas abertas, vamos profetizar uma porta por mês que seja, né? Dos 12 meses do ano, então o número 12 é o número de governo, então tem a ver com esses decretos apostólicos, e Paulo então leva esses decretos para a Macedônia, diz assim, no versículo 13, no dia de sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, assentando-nos falamos as mulheres ali reunidas. Me escutem, mulheres, uma palavra para vocês nessa noite. Certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia, e depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, se considerais fiel ao Senhor, se me considerais fiel ao Senhor, entrai na minha casa e permanecei ali, e nos constrangeu a isso. Me escuta agora, esse vai ser um ano onde as mulheres que trabalham, mulheres que dão duro, né? Mulheres que cuidam da sua vida, da sua casa, da sua família, do seu trabalho. Era o caso de Lídia. O Paulo se retirou e disse, eu preciso orar em algum lugar, preciso de um lugar retirado. Quando ele chega na beira do rio, ele encontra um grupo de mulheres ali, que estavam orando. Você vê só que interessante, né? Que importante isso. E aí nesse grupo de mulheres que estavam orando, o que ele verifica ali, né? Ele verifica que tem uma moça chamada Lídia, uma mulher, que era uma vendedora de púrpura, uma negociante, uma empresária, não sei que dimensão tinha isso na época, né? Deveria ser grande, porque se tingia os tecidos de vermelho, de púrpura, as capas de reis. E muito bem, e ela então ouviu ele atentamente, e com toda a pregação dele, ela foi batizada. Olha que forte isso, que interessante isso. Então, qual é a porta grande que abriu para Saulo? Eu fico pensando aqui, porque ele diz assim, na visão, apareceu para ele um homem da Macedônia pedindo ajuda. Não era Lídia, né? Não era Lídia. Era um homem, vamos discorrer aqui, vamos ver quem mais faz parte desse plano aqui, você que está entrando agora aí, eu estou no Atos capítulo 16, falando que Paulo disse, uma porta grande me abriu e muitos são os adversários. Isso é batalha espiritual. Quando uma porta se abre, tem guerra. Quando uma porta se abre, por trás da porta tem um gigante, ou na frente da porta, para que ela não se abra, depende de qual é o tipo de luta que nós estamos passando. Bom, o que aconteceu
aqui com esta mulher? Ela se converteu. Ela se converteu, ela foi batizada, outras mulheres foram também. Então eu quero incentivar você que tem grupo de mulheres, grupo de intercessão de mulheres, reuniões de grupos de mulheres, que seja feito isso, porque esse é um tempo, essa é uma palavra de portas abertas, que Deus está abrindo portas. Mulheres vão se levantar, porque vão abrir o seu coração para Jesus e vão estar alinhadas com o plano e com o propósito de Deus. Mas você tem que cuidar o quê? O espírito que se levanta contra isso. E eu vou te mostrar um espírito que se levantou aqui no versículo próximo, versículo 16. Aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma moça que tinha espírito de adivinhação. Quem? Uma moça, uma mulher. Aqui havia uma guerra, hein? Deus querendo salvar mulheres e o inimigo levantando aqui, né, esta mulher com espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo Paulo e a nós, Paulo e Silas, que estava junto ali, Lucas, que foi o autor desse livro de Atos, estavam aqui, né, em vários homens de Deus juntos aqui, são servos, dizendo atrás deles, eles anunciam o caminho da salvação e são servos do Deus Altíssimo. Nota que, você vai dizer assim, tá, mas por que espírito de adivinhação, se ela está falando uma coisa que é certa aqui? Não é uma coisa certa? Você pode dizer, não é uma coisa que estava acontecendo mesmo? Por que né? Por que Paulo repreendeu? Ela estava ajudando. Mas nós não queremos a ajuda do inimigo. Entenda isso. Nós não queremos a ajuda do inferno. Quem é que quer a ajuda do diabo, amados? Aí eu quero que você entenda o que é o espírito de adivinhação, como ele se levanta na tua vida e como você deve resisti-lo. Nós não queremos a ajuda do inimigo. Então Paulo podia dizer assim, como muitos dizem, foi sorte, né? Tive sorte, quem sabe, né, a vida não me ajuda, a sorte não me ajuda. Não é isso que um servo de Deus quer para este ano. Não é isso que nós queremos para essa nova temporada. Nós vamos batalhar nossas lutas com o Senhor. Nós não queremos ajuda das trevas, nós não queremos ajuda de entidades, nós não queremos ajuda de qualquer coisa que não seja, que não venha da mão de Deus. É isso que Paulo e Silas não negociavam. O que não vem da mão de Deus não é para mim. Quero que você compreenda isso aqui, ó. Escuta, ele estava dizendo assim, seguindo Paulo, vamos no 18, ela agiu assim por muitos dias, quer dizer, ele não foi estressado, dizendo, não, agora eu vou repreender, ela já estava ultrapassando os limites, né? Ali atrapalhando até a própria anúncio e chamando a atenção para ela. Cuidado quando algo chama a atenção para si mesmo. Não provém de Deus. A batalha, a porta que Deus vai abrir, ele vai abrir e vai te entregar na tua mão a tua vitória, sabe? Ninguém precisa ganhar glória por isso. Deus vai ganhar toda a honra e toda a glória. Então, o que Paulo disse? Aborrecido com isso, no versículo 18, voltou-se de seu espírito. Em nome de Jesus Cristo, ordeno que saias dela. E na mesma hora, ele saiu. Vendo seus senhores que a sua esperança de lucro tinha se acabado, prenderam Paulo e Silas e levaram à praça, à presença dos magistrados. Apresentando-os aos magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõe aos costumes que não é lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra ele e, rasgando-lhe as vestes, mandaram espancá-los com varas. Depois de espancar, lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Este, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere mais interior e prendeu-os com os pés no tronco. Entenda o seguinte agora, eu quero falar para você. Portas grandes Deus vai abrir na tua vida. Este será um ano de grandes portas que vão se abrir. Então, que tipo de inimigo eu vou encontrar nessas portas abertas? Espírito de adivinhação. Espírito de adivinhação é quando eu não conheço a palavra do Senhor, não estou bem fundamentado na palavra de Deus, e então o que acontece? Eu começo a ir na sorte, eu começo a ir na opinião das pessoas, eu começo a ir naquilo que eu acho. Por favor, Deus te dá uma semente para plantar e frutificar. Você não pode pegar essa semente e colocar mescla nela. Você não pode pegar uma palavra de Deus e acrescentar o teu jeito, como eu vou dizer assim, né? Não é quem você é, porque Deus também respeita isso, mas a tua própria direção. Muitas pessoas começam com a palavra de Deus, mas vão até o ponto que Deus falou. Depois dali, exige que eu venha a me consagrar. Como assim? Elias, ele derrubou os 450 profetas de Baal, ele tinha uma palavra, ele ordenou que fossem reunidos todos no monte, certo? No monte,
e pediu fogo do céu, e foi milagre de Deus, tudo acontecendo da maneira de Deus. E ele vai lá então e mata os 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azera, que era uma outra deusa, e tudo isso está fazendo Elias. Quando ele anuncia que vai haver chuva, o que Elias faz? Até ali ele tinha como Deus ia fazer as coisas, tinha que pedir fogo do céu, tinha que matar os profetas, até ali. Mas dali adiante, ele vai para o monte e começa a orar, e ele começa a interceder para que haja chuva, são etapas, são estações. Esse ano que está entrando, ele tem 4 estações, pelo menos, da natureza. Na tua vida, não sei quantas estações você vai passar, você entende? Pode ser uma, pode ser 20 estações, mas vai depender do que? De cada estação você parar e não requerer adivinhação, sorte ou qualquer coisa parecida com essa. Você vê se você está entendendo. Então, o espírito que se levanta numa grande porta aberta é o espírito de adivinhação. Quando o homem não sabe o que vai fazer, então... E o espírito de adivinhação, ele não estava errado em si só. Ele estava inconveniente, vê se você entende. Não era a hora, não era o tempo. Quer dizer, Paulo e Silas estavam percorrendo a cidade, analisando as coisas, observando onde é que eles iam pregar, onde é que eles iam operar. E o Espírito estava lá, já anunciando, porque os judeus se voltariam contra esse anúncio. Aí eles vieram pregar o evangelho, eles são servos de Deus. Quer dizer, aí já os fariseus se agitam, os judeus se agitam, e tudo sai fora da hora certa. Então, na nossa vida, Deus tem tempo para as coisas. Então, quando uma porta se abre, ela se abre e eu tenho que saber o tempo e a hora de entrar pela porta, de operar nessa porta. Eu quero que você compreenda isso. Você não pode se precipitar, você não pode ir na conversa dos outros, você não pode ir na opinião dos outros. Quanta gente hoje cheia de filosofias, cheia de opiniões, são opiniões sábias, inteligentes, opiniões capazes, porém, amados, não são o que Deus tem determinado para que seja. O que Deus tem determinado para ti, Ele vai falar contigo. O que Deus tem determinado para ti, vai falar contigo. Cuida. Você tem tomado palavra de profetas, né? Que bênção. Você confia nos profetas que você segue, que bênção. Porém, você precisa ouvir a voz de Deus. Porque o profeta ele fala em parte por enigmas, porque ele também recebe por enigmas. A gente recebe um sonho, não entende a interpretação do sonho. A gente recebe uma visão, tem que interpretar a visão. Então vai da sabedoria, vai do discernimento, né? Vai daquilo que eu posso perceber no meu espírito, da minha maturidade. Então você toma aquela palavra profética, mas vai na direção de Deus. Porque se você recebe uma palavra profética de abrir um negócio, o que vai ser esse negócio? Não sei, só eu e Deus podemos discernir, você entende? Então, esse espírito de adivinhação tem que sair da tua vida em nome de Jesus. Você sabe que no misticismo, eles falam do terceiro olho, sabia? Não sei se você já ouviu falar disso, né? Chama-se terceiro olho, tá? Que é até um ponto de libertação. Para quem tinha visões antes de se converter a Cristo, tem coisas que eu tinha antes de me converter a Cristo que foram me dadas por Deus. Mas a maneira com que eu operei e usei ele não foram muitas vezes corretas, vê se você entende. A gente acaba usando de dons que nós temos para tirar vantagens ou para manipulação, para controle daquilo que Deus nos deu. Por exemplo, Deus deu ao homem autoridade como cabeça. E o que acontece com a maioria dos relacionamentos hoje? Uma opressão da parte masculina, porque não sabe usar o que Deus deu. Tem uma ferramenta, né? E acaba usando ela com muita força ou com pouca força. Né? As mulheres, Deus deu o quê? Poder. Poder. O homem tem autoridade, a mulher tem poder. Né? Por isso que até a brincadeira que a mulher se o homem é a cabeça, a mulher é o pescoço. É uma brincadeira assim, porque é ela que move para onde ela quer. Por quê? Porque ela tem poder. Só que se ela usar do poder dela para não edificar, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói. Então a sábia e a tola são a mesma pessoa. Quando a mulher age com sabedoria, ela é mulher sábia. Quando ela age com tolice, ela destrói. Quando ela age com sabedoria, ela edifica. Então é uma autoridade e um poder. Né? E quando se une os dois, então vai ter o quê? Vai ter frutos, vai ter portas abertas, vão ter sonhos realizados. Então nós temos que compreender essas coisas, que o que Deus nos dá
precisa de uma direção dele. E aqui, esse espírito de adivinhação estava atrapalhando essa direção, estava confundindo. Eu posso colocar esse espírito de adivinhação como algo até da tua mente, né? Por isso o terceiro olho. O terceiro olho é um olho que você imagina na testa, que era um olho místico, até desenhado, tatuado, usado para alguns filmes, dos seus videntes, né? Aquele olho a mais, né? Então, esse olho é o olho que muitos têm usado para adivinhar o que vão fazer, como eu vou proceder. Se você não tem uma palavra, não faça, mas não use de adivinhação para colocar a obra de Deus em funcionamento, em andamento. Então, eu quero que você perceba isso, que você é um instrumento de Deus para sua vida, para a vida de outras pessoas também. Pessoas dependem das suas decisões. Então, esse espírito aqui, ele foi expulso. Então, que arma que Paulo usou aqui contra o espírito de adivinhação? Ele usou o nome de Jesus, a autoridade e o nome de Jesus. Bom, esse espírito contra-atacou, claro, né? Não ia deixar barato. Então, qual foi o segundo levante que Paulo e Silas tiveram nessa cidade? Eles foram aprisionados. São as prisões, são os cativeiros. Eu já fiz um vídeo lá, você pode procurar depois aqui lá no YouTube, o vídeo, né, de batalha espiritual, né, para você estudar sobre regiões de cativeiro. São prisões. O que é um cativeiro? Prisões espirituais que nos prendem para que nós não possamos executar com liberdade aquilo que Deus nos chamou. Então eu fico dentro do reino, mas estou preso em várias coisas. Então quando eles prenderam, você nota aqui o seguinte, foi tão violenta essa prisão que eles foram espancados. Como é que era o espancamento romano? Eles pegavam uma vara, né, e davam 40, né, varadas, fossem com chicotadas, menos uma, 39. Por que 39? Por que não 40? Porque se errasse a conta, porventura lá o carcereiro, ou né, tivesse dando lá e desse a mais 41, eles perdiam a razão. Né? Eles eram então processados por isso, porque a lei determinava 40. Então eles determinavam sempre 40 menos uma. Foi isso que aconteceu com Jesus, foi isso que aconteceu com Paulo e Silas. Há 40 varadas violentas nas costas, né? Você imagina o que é, né? A turma que levou aí uma sentada, que levou uma chinelada, né? Já acha demais hoje, né? Para as crianças, né? Qualquer tipo de violência, que eu concordo, né? Não tem que haver violência, tem que haver ensino, né? Mas eu quero dizer que essa força que um carcereiro, que um torturador naquela época ele fazia, quer dizer, era uma força imensa, o que machucava demais. Então, o que aconteceu aqui? Eles sofreram um contra-ataque nessa viagem deles. Então, uma porta se me abriu e muitos são os meus adversários. Então, eu quero que você entenda isso para esse ano. Você vai ter lutas, sim. Você vai ter adversários, sim. Você vai ter tendência a opiniões contrárias, adivinhações, àqueles que, quando está dando tudo certo, quer dizer como é que você tem que fazer, quando está dando tudo errado, dizem que você tem que largar o teu Deus e tocar a tua vida para frente. Você tem que tomar cuidado com isso. E o segundo ponto aqui, importante, é esse ataque físico, né? Às vezes não se manifesta com doenças conosco, enfermidades, dores pelo corpo, você empreende algo e começa a ter dores no seu corpo físico, enxaquecas, né? Inclusive o Senhor me fala aqui, que tem uma pessoa aqui que está nos assistindo, que está passando por fortes enxaquecas, dores de cabeça, vai ao médico, não tem cura, não tem remédio que venha a sanar isso que está acontecendo. Eu quero que você, hoje, em nome de Jesus, ponha a mão aí na tua cabeça. É como se fosse uma dor aqui nessa região aqui, né, da fronte, né, e também aqui na nuca. Eu quero repreender isso em nome de Jesus. Eu ordeno que toda enxaqueca, ataque do inimigo, dores causada por violência das trevas, que saia e desapareça agora na conta de 3. 1, 2, 3, sai e não volte mais. Eu vou parar um ponto aqui importante para que você entenda essa luta que você tem no físico, certo? Essa luta espiritual. O apóstolo Paulo o apóstolo Paulo fala sobre o espinho na carne, né? Um espinho na carne que o atormentava. Então, o que era um espinho na carne de Paulo? Ele falou assim, é um mensageiro de Satanás que vem para me esbofetear.
Então, quer dizer, ele admite que havia um espinho na carne. Ei, é na carne. Alguns tentam espiritualizar, dizendo que Paulo tinha visões, ou que não sei o que, lá no espírito ele tinha combates. Não tem nada disso. É um espinho na carne. O que é? Eu não sei, alguns dizem que Paulo usava óculos, então ele estava com dificuldade de ler. Eu acredito que não, porque isso é uma coisa normal na época, né? Talvez esse desgaste da visão. Mas ele disse que havia um espinho na carne. Ele clamou a Deus, rogou por 3 vezes. Deus falou, a minha graça te basta, o meu poder opera na tua fraqueza. Você entende? Agora, existe uma diferença entre você falar com Deus e Deus dizer, não, eu estou operando na tua fraqueza, e você ter uma enfermidade e aceitar ela. Não, você não pode aceitar ela. Você tem que lutar contra ela. Você tem que combater o bom combate da fé. Você tem que ir adiante. Você não pode deixar que a enfermidade tome conta da tua vida. Eu não creio que Deus quer servos que não são saudáveis, ou que passam por problemas. Amém? E Deus me mostra aqui uma mulher com problema no útero. No útero. Eu quero orar por você agora. Põe a mão aí no teu ventre, né? E em nome de Jesus, eu quero repreender. Eu vejo como miomas. Eu vejo como pequenos miomas ali. Isso tem causado tristeza, né? Essa enfermidade. Como que se você não pudesse estar sendo normal naquilo que Deus tem te dado, pois eu repreendo em nome de Jesus. Na conta de 3 eu declaro que vai desaparecer esses miomas, que não voltarão mais e que haverá cura em nome de Jesus. 1, 2, 3, sai! Desapareça agora esta enfermidade. Estou vendo que Deus quer curar aqui nesse instante. Por quê? Porque toquei no ponto de quando uma porta se abre, você enfrenta espíritos que se levantam contra. Espírito de adivinhação, que é quando você não opta por ouvir a voz do Senhor, você não treina isso, você não se dedica, não espera, né? Quer resolver as coisas ou quer tomar a opinião de pessoas importantes na tua vida. A gente ouve conselho. Escuta, conselho você ouve e decide o que você vai fazer. Aquele que é regido por outros não é um conselho. Aí você passa a entregar a tua vida na mão de pessoas. Aí é diferente. Ok? Muito bem. Então, o segundo que se levantou foram prisões espirituais, com violência física. Então eles pegam Paulo, colocam dores no seu corpo para que ele não siga a obra do evangelho. Eu não sei se aconteceu isso com você. Foi fazer a obra do evangelho, deu uma dor de estômago. Deu uma dor de cabeça, você não consegue levar as coisas como você levaria de outra forma. Se você tem uma dor, aquilo você passa a concentrar naquela dor, precisa resistir isso aí, né? E limpar esse campo, porque isso tem a ver com uma prisão espiritual. Muitas dores têm a ver com prisões espirituais. Deixa eu te falar, sabia disso? Por exemplo, dores na região do ventre e lombos, tá? Ventre e lombos, tá? Tem a ver com a área de sexualidade, imoralidade sexual, né? Problemas na área sexual, atacam justamente a região do ventre. Então, pessoas que têm problema de gastrite, não estou dizendo aqui que seja somente esta causa, mas eu quero que você reveja esses pontos na tua vida. Se você está lutando contra a imoralidade, impureza, lascívia, né, casamento fora da bênção de Deus, né, essas coisas que fazem você entrar num campo, adultério, prostituição, fornicação. O que é fornicação? O que é adultério? Adultério é quando você é casado e você tem relacionamento com outra pessoa, certo? Fornicação é quando você não é casado e você então tem relacionamento com uma pessoa também que não é casada. Então é fornicação. A Bíblia fala dessas coisas que não herdarão o reino dos céus quem pratica essas coisas, né? São pecados na área de moralidade. O que é uma lascívia? Lascívia é o desejo sexual, né, para aquilo que não te pertence, uma cobiça, né, exagerada, quer dizer, a pessoa está sempre em função daquilo. Então, imoralidade engloba tudo isso, né, que eu falei aqui. Bom, então o que isso faz? Isso causa enfermidades na área do ventre. Pessoas que têm problemas de intestino, problemas de estômago, gastrite, né, úlceras, certo? Problemas ligados a essa região. Então cuide disso aí, porque isso tem a ver muito a ver com essa área. Talvez você diga assim, mas eu tenho esse problema e não tenho problema nenhum nesta área. Bom, então você pode romper esta maldição, porque ela pode vir de heranças. Daqui a pouco o pai, a mãe, o avô, né, eram praticantes disso. Você foi concebido em imoralidade. O inimigo sente o direito de alojar nesta região. Então você
Em nome de Jesus, que tem esse... Vamos quebrar isso aqui, porque eu não vou ficar falando aqui e deixar o trabalho para depois. Você que identifica que tem algo nessa área na tua vida, né? Intolerância a certos alimentos, né? Você põe a mão aí no teu ventre, nessa região onde dói, onde você tem problemas de digestão, problemas, né, de qualquer área dessa. Eu quero, em nome de Jesus, agora amarrar, romper esta maldição do maligno, em nome de Jesus. Toda e qualquer intolerância a qualquer tipo de alimento, todo e qualquer ataque nessa área. Tá forte aqui o que Deus está fazendo. Em nome de Jesus, eu ato. O que o inimigo faz? Quero que você compreenda. Ele coloca ali ovos de serpente. Uma vez o Senhor me deu uma visão, né, no ventre de uma pessoa, que o inimigo colocou ali ovos de serpente. Quer dizer, eu abri a brecha. Meus antepassados abriram a brecha. Eu estou preso num cativeiro que envolve esta área, então essa região ela é afetada. Então o que acontece? Você tem o que lá? O cinturão da verdade. E a verdade de Deus é essa que eu estou te falando agora, né? Ele é o Deus que te sara. Ele não quer que você tenha enfermidades que foram mandadas para né? Nenhuma das enfermidades do Egito cairão sobre ti, pois em nome de Jesus seja rompida esta maldição agora. Agora, eu declaro, eu baixo um decreto apostólico, assim como Paulo e Silas estavam levando decretos apostólicos para as igrejas, e o Senhor falou, passa a Macedônia. Eu levo o decreto apostólico agora de cura, e passo aqui nesse canal para declarar isso, e para dizer que em nome de Jesus não vai funcionar toda arma forjada contra nós, não perecerá. Todo o mal-estar causado por esses espíritos, colocaram ovos de serpente, para que com o passar do tempo eles venham se quebrar. Em nome de Jesus, eu ordeno que se rompa agora. Em nome de Jesus, eu arranco com mãos de fogo agora toda a serpente que brotou, que nasceu, que está aí enredando a área de digestão, em nome de Jesus, e eu ordeno que saia e seja lançada para o fundo do abismo da perdição eterna, conforme a palavra do Senhor, que diz que todos os meus pecados foram cravados na cruz, que na cruz do Calvário seja tudo, em nome de Jesus, preso e seja liberado a cura. Eu declaro isso em nome de Jesus, agora, né? Em nome de Jesus. Que estão me escrevendo, então, dor de cabeça, né? Eliane. Pois, Eliane, então coloca a mão na tua cabeça aí na região que dói, em nome de Jesus. Eu já tinha feito oração, mas eu oro novamente. Em nome de Jesus, na conta de 3, dor desapareça agora, em nome de Jesus. 1, 2, 3, sai e não volta mais agora como um sopro, que desapareça em nome de Jesus essa dor agora, em nome de Jesus. Deus é fiel. Não aceite, não tome como seu as coisas. A minha dor de cabeça, a minha enfermidade, o meu problema de... Não é teu isso. Isso vem do inferno, isso é encomenda do maligno. Não é teu. Rejeite isso. Tem curas que são instantâneas. Você orou, a dor foi embora na hora. Tem curas que são processuais. É como se Deus estivesse restaurando, refazendo. Você tem que permanecer na fé para que, né, você, né, possa estar firme, para que a cura venha se processar, venha acontecer, né, Lucimara? Então, Deus é fiel, né? Deus é poderoso. Então aqui, ó, a Lil está contando aqui que teve um sonho com uma serpente que estava pronta para dar o bote. Então te cuida. Serpente é traição, né? Pode ser traição. O que vem no meu espírito é traição. Pessoas chegadas, daqui a pouco você está envolvido numa fofoquinha, num problema de quem você não esperava. Não se magoe, não fique triste. As pessoas são assim, elas às vezes, a natureza. O que você tem que fazer? Sabe quando havia um apelido na escola? O apelido só colava quando você se ofendia. Quando você se ofende, Satanás ele vai abrindo aquela ferida. Quando você não se ofende, por que eu não posso me ofender? Porque eu estou morto. Eu estou morto com Cristo. E o morto não se ofende. O morto não dá bola para o que acontece. Eu sei que a gente sente, não vou aqui eliminar o sentimento de ninguém. Mas se você é sensível, é aí que o inimigo vai atacar. Certo? E é aí que Deus vai deixar você ter suas lutas, para que você venha a ser aperfeiçoado, para que você venha a resistir. Escute, se você tem um problema e você não resolve ele, aquele problema vai te assombrar sempre, até que ele venha a ser sarado por Deus. Então vamos continuar aqui. A Bíblia diz que eles foram amarrados no tronco.
região de cativeiro pesada, no átrio mais interior, né? Que o Roger está dizendo, sonhei com prostituição dentro de um ministério. Ora só então, Roger, ora, porque o sonho é uma revelação de Deus para orar, não é para expor ninguém, né? Ó, sonhei que meu filho de 5 anos estava sendo atacado por cobras. Então, serpente sempre é um símbolo de ataque do maligno. Pode ser uma enfermidade, pode ser uma doença, né? Então, o que nós vamos fazer? Vamos orar, vamos ungir, né? Deixa eu contar para você uma história já que, né? Você colocou aqui a questão do sonho com crianças. Uma vez, com o meu filho, quando ele era pequeno, nós compramos aqueles, sabe aqueles, como é que se chama, que coloca na volta da cama, né, da criança, para que ela não venha se machucar, como é que chama? Eu não lembro agora, me fugiu o nome, faz tanto tempo que eu tive filho pequeno que eu já não lembro mais o nome das coisas, né? É o protetor de berço. Ah, não, também não é assim, né? Que eu vou me esquecer. Protetor de berço. E quando nós mandamos confeccionar um protetor de berço, nesse protetor de berço tinham, para dar uma graça, né? Bolsos, tinham 5 bolsos, um na cabeceira e 2 de cada lado. 5 bolsinhos de plástico, né? Ali, ele era tudo revestido de plástico para não sujar. E ali, então, foi confeccionado bonequinhos de menino, né? O filho era um menininho. Então, 5 bonequinhos de menininhos ali, naquele protetor de berço. Tá? Então, o que aconteceu ali? Daqui a pouco chegou um momento lá, não sei quantos meses ele tinha, ele começou a chorar, a renegar, não queria dormir à noite, papapá, aquela luta assim, não era nada. E aí, então, orei sobre aquilo, né? E o que está acontecendo com esse menino? Meu Deus do céu, Deus mostra, essa criança está em tormento, ele fica se debatendo nesse berço aí, não sei o que está acontecendo. E aí houve um sonho, não sei se não lembro agora se era um sonho ou uma visão, né? Já está fazendo 17 anos esse menino, hoje. Então era um sonho, uma visão, e o que foi um sonho? Com 5 pessoas, como se fossem espíritos atormentadores, demônios, que tinham uma lança que espetavam nele. E aí esse sonho então foi entregue, e assim, como? O que é 5? Por que número 5? Por que 5 pessoas? Por que 5 demônios? E eu fiquei ali alguns dias orando, Deus me mostra, me revela o que é. Claro que o quarto era cheio de bonecos, como é o quarto de toda criança, né? Porém, né, às vezes a gente quando a gente é cristão, a gente está em batalha espiritual, o inimigo usa, escuta que eu vou te dizer aqui, eu não sou nenhuma daquelas pessoas que dizem assim, tem que tirar tudo, porque tudo é do inimigo, tem uma camiseta que tem uma cara aí de não sei o que, é do diabo, joga fora. Olha, eu vou dizer que quase tudo é do diabo nesse mundo, né? Então eu vou ficar, eu não sou dessas pessoas assim, já fui, né? Isso não pode, só que chega uma hora que você tem um sabonete que foi fabricado por uma empresa que é do inimigo. Então, o que acontece? Você tem que ter discernimento. A pessoa que ela discerne as coisas, ela vai discernir. E outra coisa, vai orar. A Bíblia diz que o alimento, se ele é consagrado ao Senhor, se é feita oração sobre ele, está santificado para que eu possa ingerir. Então, se o alimento é assim, as outras coisas também são, certo? Bom, então escuta. E aí, eu vi, aí quando me deparei com um berço, tinha esses 5 bonecos ali na volta. Eu falei, meu Deus do céu, né? Não foi feito por uma pessoa, creio eu, não foi feito por uma loja, né, aqui na minha cidade. Então, não foi com sentido, mas algumas seitas operam assim, né? Pegam um boneco e atormentam aquele boneco, né? Um voodoo lá, atormentam aquele boneco e para atormentar uma pessoa. Então, aconteceu, pelo nível da batalha que eu estava travando ali, né, que o inimigo não entrou numa serpente. Aquela serpente, ela era, né, ruim, era um animal que Deus tinha criado. Então, por algum motivo, né, aqueles 5 bonecos que estavam ali, Deus me mostrou que tinha a ver com esses 5. O inimigo de alguma forma estava atormentando aquele bebê ali, né, meu filho, com aqueles bonecos. Bom, o que eu fiz? Eu falei, não tem nem dúvida. Peguei aqueles 5 bonequinhos e fogo nele, né? Às vezes você está em casa, um casal, um concorda, o outro não concorda. Meu Deus, você vai queimar o negócio aqui. Bom, eu disse assim, comigo mesmo, né? Eu não vou ficar aqui, na dúvida, eu não vou ficar aqui deixando meu filho sofrer. Já vão acabar com esses bonequinhos aqui. Já dei uma olhada assim em geral para aquele quarto, já achei algumas coisas meio suspeitas, né? Aí eu digo, bom, agora vai, né? E já peguei alguns outros bonecos lá, já foi tudo para a fogueira santa, né, de Israel, que eu fiz ali.
certo? Então não estou mandando você fazer nada disso, não chegue agora e diga assim, eu vou queimar tudo que tem aqui, eu já estava achando mesmo, tem algumas coisas que são na cara, só você que não vê, né? Mas não é o que eu ordeno que as pessoas façam, mas um discernimento. A gente aqui mostra, ensina a ouvir a voz de Deus, ensina os dons espirituais, ensina a guerra espiritual para que você venha discernir, não para que você venha pegar as coisas fora de contexto e sair fazendo doideira, não é assim? Então eu quero que você preste atenção nisso, né? Simone Lira está aí conosco, né? Então eu quero que você discirna essas coisas, tá? Então, Paulo e Silas estavam nessa luta espiritual. Então, o que aconteceu? Eles foram presos num tronco. Por que o inimigo faz isso? Por que ele nos prende num tronco? Por que ele quer nos prender? Pô, Paulo e Silas já tinham sido perseguidos, apanharam, estavam na prisão mais interior, certo? Quer dizer, prisão de segurança máxima. Está aqui, quem chegou agora, Atos 16, estamos lendo ataques do inimigo quando portas grandes se abrem para nós, né? Como fizemos 12 dias de portas abertas, agora eu quero te ensinar a lutar para que você atravesse as portas e mantenha a tua bênção. Espírito de adivinhação foi a primeira coisa aqui em Atos 16, né, que atacou Paulo e Silas, e eles venceram como? Né, em nome de Jesus, repreendendo, porque não se ouve adivinhação, se ouve a voz do Senhor. E agora, eles sendo então espancados, representando uma enfermidade no físico, dores no corpo, e presos, representando regiões de cativeiro, prisões espirituais. Que eu já fiz um vídeo sobre isso, depois você assista lá, que é tão importante essas maldições hereditárias, essas regiões de cativeiro. Tá bem? E agora, como é que se livra disso? Eu estou te dando o ataque e estou te dando a arma para você lutar, né? Então, é assim que funciona, né? O que aconteceu aqui? Chegou meia-noite e Paulo e Silas, ao invés de olhar para suas dificuldades, olhar para suas dores, olhar para as cadeias que estavam nas suas mãos, olhar para o tronco que prendia eles, olhar para a cela, para as grades, e para o carcereiro que estava lá vigiando, eles começam, está aqui ó, no versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. De repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. Houve um terremoto na cidade, certo? Se procurar talvez no livro de história, você vai ver o terremoto, né, como algo que aconteceu. E logo se abriram todas as portas e se soltaram das correntes, certo? Ó, soltaram as correntes de todos. E o carcereiro acordou e vendo abertas as portas da prisão, ele quis se matar, cuidando que tivessem fugido, mas Paulo disse, não faça nenhum mal, pois todos estamos aqui. Bom, aqui vem agora a palavra que eu quero te dar. Certo? Veio luta, espírito de adivinhação, você repreende no nome de Jesus e vai ouvir a voz do Senhor. Essa é a arma de vitória, ouvir a voz de Deus no teu espírito. Não sei ouvir. Então vai lá no meu canal no YouTube, tem lá como ouvir a voz de Deus. Você vai lá e aprende como você vai fazer para ouvir a voz de Deus, porque Deus fala de diversas formas. Não exija que Deus apareça para você de uma única maneira e fale de uma única forma. Não, ele usa diversas maneiras. E eu ensino lá. Bom, mas aqui, contra prisões e cadeias, enfermidades, você vai usar a oração e o louvor. Por que eu digo isso? Porque a maioria de nós, quando está enfrentando batalhas espirituais, o que nós fazemos? Nós, escuta, começamos a murmurar, a não entender, a encher Deus de porquês, por que Deus isso, por que Deus aquilo, por que está acontecendo isso comigo, Senhor? Ó, que dificuldade. E o que acontece? Olha o que está passando comigo, as minhas cadeias, as minhas prisões, a minha casa, a minha dívida, meu casamento, meu tudo. E a Bíblia nos ensina que Paulo e Silas não olharam para as suas cadeias, para as suas dificuldades. Eles olharam para Deus. E começaram a adorar a Deus. Ou seja, como se eles dissessem assim, independente do que eu estou passando, Deus é maior, Deus é mais importante. Se Deus determinou que eu tinha que passar por essa prisão, para que alguém ouvisse do Evangelho, quem ouviu o carcereiro, e lembra da palavra que eu comecei a falar lá no início, você que não pegou desde o começo, depois ouça, que lá em 1 Coríntios 16, 9, Paulo disse, uma grande porta se me abriu na Macedônia, e muitos são os adversários. E aqui em Atos 16, que nós começamos a ler, ele disse, o que ele falou aqui? Ele disse que um homem apareceu em visão para ele, pedindo-me ajuda.
E quem é esse homem? Até agora o único homem que aparece aqui é o carcereiro que vai ser salvo. Não vejo outro homem aqui. Ou então um dos presos, que a Bíblia não fala quem era. Talvez tivesse um preso ali que estivesse clamando, né? Senhor, me tira dessa prisão, quem sabe, né? É uma boa interpretação também. Né? Alguém angustiado orando, e Deus vai fazer o que? A obra através da tua vida. Olha que interessante isso. Mas através das tuas cadeias. Quer dizer que eu recebi cadeias em mim, para que quando as minhas cadeias fossem rompidas, as cadeias de outras pessoas também fossem rompidas. Isso é uma obra que Deus pode fazer, sim, porque pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados, e pelas minhas pisaduras outros também podem ser sarados. Então o que eu quero de você? Que você entenda, não fica olhando para as tuas dificuldades. Você tem dívidas? Pois então você vai orar e dizer: Senhor, eu quero te adorar, porque tu sabe que eu estou nas tuas mãos, eu já arrumei, já me arrependi do que eu fiz de errado, e eu vou te adorar, porque eu sei que a tua obra vai ser feita, eu creio nisso, e adora a Deus. A Bíblia diz que não só você vai ser livre disso, de dívida, mas também aqueles que estão perto de você, porque ali não foram todos os presídios que tiveram as portas abertas, foi especificamente este presídio, estes encarcerados foram libertos porque estavam próximos a quem estava ali orando e não olhando para as circunstâncias. Então você quer libertar o teu filho, você quer libertar a tua casa, você quer libertar os teus negócios, as pessoas que estão contigo no teu emprego, teus parentes, comece a adorar a Deus em cima daquilo mesmo que você está passando, não tem problema, está passando dificuldade, está passando, pare de olhar para as tuas cadeias. Paulo e Silas não olharam para as prisões deles, eles olharam para Deus, o autor e consumador da fé. Então você vai olhar para o teu Deus, que é fiel, e você vai ser livre e outras pessoas serão. Você nota que algo é de Deus, porque que isso que aconteceu aqui é de Deus, por quê? Porque nenhum dos presos foi embora. Por que nenhum dos presos foi embora? Porque começou dizendo, eles escutavam os hinos de Paulo e Silas. Eles escutavam. Essa palavra escutar quer dizer que eles estavam recebendo no seu coração não só o que estava acontecendo ali como algo, eu acho que é de Deus que está acontecendo aí. Não, mas eles estavam recebendo para a vida deles. Tem pessoas que às vezes vão à igreja, ouvem palavras, leem a Bíblia, mas não tomam aquilo para si. Talvez tomam para outros, ou então tomam aquilo como um algo, eu cumpri minha parte, fui à igreja. Nada disso. Eles escutavam, estavam tomando. Jesus falou: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então eles tomavam para si aquilo. Tome para você a palavra de Deus, e Deus vai operar fortemente na tua vida. Então, contra prisões que eu tenho na minha vida, contra prisões que tem na vida de outras pessoas, contra dores, contra enfermidades, qual é a arma que eu vou usar? Está aqui, eles oravam e cantavam a Deus. Não deixe de adorar, não deixe de louvar, não deixe de perseverar naquilo que Deus tem te dado. Né? Às vezes eu estou enfermo, estou doente, posso ir trabalhar, mas quando é para ir à igreja, não, vou tirar um repouso. Vá adorar a Deus, vá adorar. Se você pode se mover até a igreja, vá lá e adore. Deus vai operar, vai curar você. Uma porta se me abriu, muitos são os meus adversários. Deixa eu falar para você aqui sobre uma porta que eu preguei essa semana, nas 12 portas, que era a porta do Oriente. Não sei se você já ouviu essa palavra, né? A porta do Oriente que eu preguei. E o que era a porta do Oriente? Era a porta onde Jesus entrou. Lembra quando Jesus ele foi num burrinho? Ele pediu um burrinho que os discípulos buscassem, e ele entrou em Jerusalém por aquele burrinho. Você lembra disso? Pois é. Ele entrou pela porta, essa porta chamava-se Porta do Oriente, ou Porta Oriental, ou Porta Dourada. Ela era uma porta que dava para o Monte das Oliveiras e dava para o templo. Então Jesus sai do Monte das Oliveiras e entra direto na cidade de Jerusalém e entra direto no templo. Essa porta, diz lá no livro de Zacarias, depois você pode ouvir também essa palavra. Eu vou estar colocando no YouTube, né, com essa palavra de hoje aqui também, vai já direto aqui para o YouTube, né, imediatamente, né, para que vocês depois possam compartilhar o que aconteceu com essa porta do Oriente. Há uma promessa que Jesus, quando voltar na sua segunda vinda, né, não é no arrebatamento. O arrebatamento, ele vai se reunir com a igreja nos ares. A segunda vinda vai ser na terra. Então, quando ele vier depois da tribulação aqui para a terra, ele vai haver uma guerra, a perseguição do anticristo contra os judeus, né? Os israelitas. Então, ele vai vir e vai, a Bíblia diz, nessa segunda vinda, ele vai entrar por esta porta. Essa é a porta que ele vai entrar. Bom, o que fizeram com essa porta? No ano de 1500, um sultão que conquistou a cidade de Jerusalém, chamado Sulimã I,
ele era um estudioso das escrituras, de todos os livros, era um homem que estudava muito, um sábio, e ele viu que as escrituras diziam que Jesus, o Messias, quando viesse, voltasse novamente, ele ia entrar por esta porta do Oriente. O que ele fez? Ele lacrou esta porta, ele lacrou. Ó, até o incrédulo acredita nas profecias. Tem gente até hoje não acredita se a Bíblia é verdadeira ou não, mas até o ímpio, né, até o sultão lá, né, acredita nesse negócio aí. E aí ele lacrou esta porta, mandou lacrar ela, encheu ela de pedras, certo? E por dentro ele construiu tipo uma guarita, para que a porta, quando abrir, da onde? Dentro de uma peça ali para ninguém passar. Olha só o que eu estou te falando, né? Que interessante. Olha o que o inimigo faz com as portas de oportunidades na tua vida. Olha o que o inimigo quer fazer. Talvez o inimigo queira mais nas portas que Deus vai te abrir, saiba que vai te abrir, o inimigo sabe que Deus vai te abrir, e você está em dúvida ainda se vai abrir portas ou não de oportunidades. Deus vai abrir sim. Então escuta mais. Não bastando isso, lacrar a porta, sabe o que ele fez? Ele construiu um cemitério na frente desta porta, naquele vale que tem entre o Monte das Oliveiras e a porta do Oriente, né? Ela foi fechada, lacrada, né? Eu não sei porquê, porque se ele quisesse combater, ele era para ter aberto a porta, todo mundo entraria por ali, a profecia não se cumpriria mais. Mas a profecia diz que a porta está fechada e só Jesus que vai abrir ela e vai entrar por ela. Olha como seria fácil hoje derrubar a profecia. Chega lá e abre a porta, escancara lá para trás, manda todo mundo entrar por ali e a profecia então não se cumpriria. Mas a porta está fechada, né? E aí, por que o cemitério na frente dessa porta? Porque a lei que diz lá no livro de Levítico, capítulo 19, diz que nenhum sacerdote pode entrar no templo em Jerusalém sem antes se purificar. E ele não pode algumas coisas, mas não pode tocar em morto, sabia? Então o que ele fez? Ele botou o Sulimã I, o sultão, botou um cemitério na frente. Ele disse, se o Messias quiser entrar por aqui, ele vai ter que passar pelo Vale dos Mortos. Ossos são jogados ali, né? E tudo mais é jogado ali. Então eles já colocaram isso. Mas sabe o que diz lá no livro de Zacarias? Então eu não estou aqui pregando sobre isso, estou falando sobre isso. Então você escuta essa pregação depois, lá Porta do Oriente, aí mesmo, né? Você vai percorrendo, você vai ver ali onde eu preguei num domingo pela manhã, Porta do Oriente. Ele então, o que aconteceu? Diz lá em Zacarias, que quando Jesus ele vier para destruir esse exército inimigo que se levanta contra, né, o povo de Deus, ele vai colocar um pé em Jerusalém, um pé no Monte Sião, né, o outro pé lá em Jerusalém e vai fender a terra. Quer dizer, a profecia já está dizendo que ele vai fender a terra ao meio. Quer dizer, ele não vai entrar por cima do cemitério, ele não vai entrar de um modo natural, ele vai romper a terra. Aqui você vê um terremoto acontecendo, as cadeias se abrindo. É algo sobrenatural, é isso que nós vivemos, o sobrenatural de Deus. As cadeias vão se romper, o céu vai se abrir, a terra vai se abrir. E eu digo mais, esse templo que tem lá hoje em Jerusalém, que vai ser reconstruído antes do fim, ele está sobre o templo original. Então essa porta talvez nem seja a porta que o rei Sulimã, que o sultão Sulimã fechou. A porta verdadeira está embaixo, soterrada, e talvez por isso que Jesus vai fender a terra, para entrar na porta original, né? Quem sabe, né? Estou eu aqui, né, pensando assim, de maneira sobrenatural. Então como é que as coisas vão acontecer na tua vida? De maneira sobrenatural. Como é que a dívida vai ser paga? De maneira sobrenatural. Como é que as coisas vão arrumar na tua vida? Eu sei que pessoas elas respondem muito no natural. Isso não tem mais jeito na minha vida. Essa pessoa não tem mais jeito. Esse fulano não tem mais jeito. Meu pai não tem mais jeito. Como você vai dizer que não tem mais jeito? Porque as coisas com Deus são sobrenaturais. Sabe qual é o problema de um sobrenatural? É que eu fico esperando que ele aconteça. Sabe? É quando assim, faltou luz. Essa semana faltou luz aqui, né? Houve um apagão aqui e a gente fala assim, Senhor, em nome de Jesus, eu quero que venha a luz. Aí quando eu falo a palavra luz, eu queria que ela já viesse na hora, eu ia ficar, né, cheio de moral. Eu ia dizer, olha só, na hora que eu falei, a gente é meio místico, isso é misticismo, isso não é sobrenaturalidade. Se eu já declarei que vai haver luz, então que Deus opere de maneira sobrenatural. Como? Não sei. Ele vai fazer de maneira sobrenatural, né? É assim que ele faz. Então, né, eu vou descansar em Deus. Eu não vou esperar. Ficar esperando, ansioso. Ai meu Deus, quando é que vai acontecer? Tem que ser hoje, tem que ser amanhã, né? Não, você orou? Então você vai dizer, Deus opera, eu estou esperando. Não esperando ansiosamente, estou com esperança.
Perseverança, ela vai produzir o quê? A esperança. Eu sei que Deus vai fazer, mas eu tenho a fé de que Ele vai fazer, porque eu já declarei, já decretei, Ele vai fazer. Se for de acordo com a vontade dEle, claro. Não, Senhor, eu quero aqui 3 carros na minha garagem, porque eu acho que isso aí ia ser bom, né? As pessoas iam ver o milagre. Claro que iam ver o milagre, como Satanás mandou Jesus ser tirado do pináculo do templo, porque as pessoas iam ver os anjos sustentando Jesus, e iam, pronto, Jesus não precisava fazer mais nada. Ali ele ia ser adorado como um Deus. Ele falou, não é desta maneira, não é desta forma que Deus vai fazer na minha vida. Deus mandou eu pregar o evangelho por 3 anos, curar enfermos. Não mandou eu fazer um show pirotécnico. Você está entendendo? Então pare de querer shows pirotécnicos na tua vida. Deus, Ele opera dessa forma, sim, por várias vezes. Mas quando não operar dessa forma, Ele vai operar de qualquer outra forma, porque a palavra de Deus tem que se cumprir na minha vida. Então eu oro por enfermidades, não estou preocupado, a pessoa foi curada na hora, que bom que foi curada na hora, já testemunha aí, já foi uma bênção. Mas se ela testemunhar 3 dias depois, ela dormir, amanhã acordar bem, é um tremendo de um testemunho também, você entende? Se nós oramos pelas dívidas e aparecer dinheiro na tua conta bancária, amém, glória a Deus. Mas se não aparecer e Deus te der um trabalho, glória a Deus por isso também. E se não te der o trabalho, levantar uma pessoa que é um amigo seu, dizendo assim, eu vou te pagar aquela tua conta lá, vou te emprestar um dinheiro, você vai ver se é de Deus e você vai fazer. Você está entendendo? Porque Deus, Ele é assim, Ele nos surpreende. A maneira sobrenatural de Deus é quando ela quebra a minha forma natural. Claro que eu queria que as coisas fossem de uma determinada forma, mais fáceis para mim, sem dúvida nenhuma. Mas Deus, Ele vai fazer. E outra coisa é o tempo, né? Só quem realmente tem fé, né? Como Abraão, pai da fé, esperou por 25 anos Sara ser curada do seu ventre, mas não abandonou Sara. Não disse, meu Deus do céu, quer dizer, ele fez as bobagens dele ali, né? Ele e Sara. Por quê? Porque a gente é humano. A gente tem essas coisas, a gente quer dar uma ajudinha para Deus nas coisas. Então para com isso nesse ano da tua vida, senão o que tem que vir não virá. Você continua no teu deserto, no teu processo. Então essa noite, quero encerrar aqui, né, te declarando essas coisas. Uma grande porta abriu para você, como diz lá na Bíblia, em 1 Coríntios 16, 9. Mas muitos são os meus adversários. E hoje aqui, então, 2 armas poderosas que você está vendo aqui é não olhar para as tuas cadeias, né? Deixa que Deus vai romper essas cadeias na tua vida. Você vai ser livre e outros também. E parar com esse negócio de adivinhação. Não sabe a vontade de Deus? Vai fazer um jejum. Não sabe a vontade de Deus? Vai orar. Não sabe a vontade de Deus? Vai esperar Deus falar contigo. Ah, mas como Deus não fala comigo, eu vou atrás de profetas. Bom, você vai receber uma palavra profética, muitas vezes enigmática. Você entendeu? É um enigma. E aí você vai ter que igual orar para discernir qual é a razão desse enigma. Você está entendendo? Ou uma palavra profética para o futuro. E aí você vai ter que esperar que ela se cumpra. Então eu quero que você compreenda isso aqui nesse instante, nesse momento. Amém? Eu quero que você compreenda essas coisas. Nós estamos vendo sobre batalha espiritual, por quê? Porque muitas pessoas, elas fazem tudo certinho. A promessa de Deus vem para a vida delas, mas elas não conseguem muitas vezes alcançar e ficam dizendo, por que eu não consigo alcançar? Porque há resistência. E quanto mais altos são os lugares, maior é a resistência. Quero que você compreenda isso, você discirna isso, você viva essa luta. Você imagina se fosse que nem o Velho Testamento, em que eu tivesse que sair realmente, literalmente para a guerra, pegasse uma espada, né, e tivesse que sair para a guerra. Graças a Deus não temos essa guerra de nível físico, mas temos uma guerra espiritual que é real e ela está acontecendo. E nós temos armas também que são reais, mas que não são carnais, vê se você entende. Né? Armas que não são carnais, são poderosas em Cristo para destruir sofismas e fortalezas e todo o poder do inimigo que se levanta. Esse é o tempo de você aprender a lutar, a batalhar, a ir para as tuas guerras, vencer as tuas guerras, não é fugir delas. Vou avisar para você uma coisa, todo aquele que foge das suas batalhas, das suas guerras, vai voltar com ela mais forte lá na frente. Por favor, não fuja. Hoje eu vejo muitas pessoas fugindo de traições, fugindo de relacionamentos, fugindo de igrejas. Não enfrenta as suas batalhas sem que Deus tenha realmente falado. E se Deus falou, não vai ser contra a sua própria palavra. Então, por favor, se mantenha na palavra, que é um lugar seguro. Não sabe o que vai fazer? Se mantenha na palavra de Deus, que é uma tremenda de uma arma também. Em nome de Jesus. Amém, amados? Muito bem, eu faço transmissão simultânea aqui no YouTube, mas eu estou com uma briga aqui, né, com
A internet, essa semana eu botei uma internet nova aqui, mais potente, mas aqui eu vi que o pessoal que foi lá para o YouTube travou, mas agora imediatamente eu vou postar esse vídeo no YouTube. Eu também tinha feito umas gravações ali antes, né? A pessoa começou a me ligar, tá saindo aqui umas gravações, eu estava testando, né? Tinha que estar testando, não tem problema, né? Então se você vê algum vídeo lá a mais, eu já deletei, mas demora para sair do ar, né? Ali de uns testes que eu estava fazendo ali no YouTube, mas porque o YouTube é uma plataforma mais fácil de compartilhar, então se você não é inscrito lá no meu canal, se inscreva, né? Se inscreva porque com o YouTube você pega só e manda um link e compartilha para as pessoas, tem um alcance maior na vida das pessoas, né? Depois o pessoal também assiste aqui no Face muitas vezes ele vai subindo lá, já vem outra, a gente acaba perdendo a palavra, mas você que está aí, né? Eu quero te abençoar, eu quero dizer que as tuas guerras já estão vencidas. Decretos apostólicos estão sendo liberados nesse tempo e as tuas batalhas já estão vencidas. Você precisa crer e descansar em Deus, porque Ele vai te mostrar. Agora, a luta, o descanso do crente não é um descanso de, tá bem, né? Não, você luta. Você é capaz de sair de férias e dar problema com o carro, dar problema com as coisas, não é ou não é? Né? Você vai lutar essa batalha, mesmo que você esteja de férias na terra, nos céus não tiram férias. A Bíblia diz, não é aqui o lugar do nosso descanso, não é do descanso físico. Você precisa do descanso físico, Deus instituiu o sábado, né? Então, como nós não seguimos o sábado, a gente acaba não descansando nunca. Então, vá tirar férias, vá desfrutar, vá aproveitar, né? Aquilo que Deus te deu, mas no teu espírito você tem que estar sempre conectado, né? Com aquilo que Deus tem feito na tua vida, ok? Então, eu te abençoo em nome de Jesus, que Deus te dê visão espiritual, ouvidos espirituais, para discernir as batalhas que Deus tem te dado. Você não é um guerreiro que vai ter que enfrentar de peito aberto as circunstâncias. Não, não. Você é um ser humano. Então Deus sabe das tuas limitações e não deixa o inimigo te dê tentação maior do que você possa suportar. Então se você levar as tuas batalhas com maturidade, não perder a calma, não ficar ansioso, nem ter medo, você vai conseguir com pequenas atitudes fazer uma grande diferença no reino do Espírito. Tá? Te abençoe então e declaro em nome de Jesus uma vida em um tempo transformado para você, em nome de Jesus. Amém? Te abençoe então e nos vemos aí na próxima live. Glória a Deus por isso.